Muitas pessoas gostam de viajar, mas o momento da partida de alguém nem sempre é tão fácil assim, tanto para aquelas pessoas que ficam, bem como também para aquelas que estão partindo, restando então a elas a saudade e a esperança de um encontro em breve. Em meio então a esta expectativa, o reencontro é aguardado pacientemente. Agora vocês imaginem bem como estaria a mente dos discípulos quando Jesus comunicou a eles que estaria retornando para o Pai. Esta notícia não foi muito agradável a eles. Afinal de contas, eles estavam com Jesus há quase 3 anos, já estavam se acostumando com o Mestre, e agora então parece que o chão se abre aos seus pés, e isto traz para eles um sentimento de preocupação, de ansiedade e também de medo. Diante dessa preocupação, diante dessas incertezas, então, que os discípulos começaram a ter, Jesus conforta a eles com a promessa do Consolador. Isso nós temos registrado no texto de João, capítulo 14. E Jesus então disse que este Consolador iria estar com eles o tempo todo. Eles não ficariam órfãos. Quando então Jesus volta para os céus, 10 dias depois, em meio à festa de Pentecostes, estavam todos reunidos e o Espírito Santo então desce sobre eles em forma de chamas de fogo. Há um relato de Atos, capítulo 2, especialmente os primeiros versículos, que falam sobre este ponto. Eu gostaria de ler para vocês. Diz o relato: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A descida do Espírito Santo teve um efeito extraordinário. Após a mensagem dos discípulos, o resultado foi de que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Era o início de um grande momento da igreja cristã, do cristianismo, que perdura até os dias de hoje. E nós podemos então afirmar com toda certeza de que a igreja não perdeu o seu espaço na sociedade. Apesar do crescente número de pessoas não cristãs, ainda assim a igreja continua sendo uma grande portadora da mensagem do reino de Deus. Muitas pessoas estão aderindo à fé cristã, muitas pessoas estão sendo batizadas e fazendo parte da grande família de Deus. Por isso, a igreja cristã, em todos os anos, destaca o domingo de Pentecostes, que é então 50 dias após a ressurreição, 50 dias após o dia de Páscoa. E esse dia de Pentecostes para a igreja é um dia muito especial, é um dia de festa. A igreja é um organismo vivo e a igreja é um organismo do Espírito Santo. É uma grande ferramenta nas mãos do Espírito Santo para a continuação do reino de Deus aqui neste mundo. Assim nós entendemos este papel do Espírito Santo envolvendo a igreja. Por isso então, nós podemos afirmar que o Espírito Santo, que no dia de Pentecostes teve um papel assim decisivo naquele início da igreja cristã, o Espírito Santo continua agindo nas pessoas nos tempos de hoje com o intuito de convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós temos retratado isto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Vemos, portanto, que o Pentecostes significa algumas coisas para a gente. Por exemplo, primeiro ponto importante que eu quero destacar, que é a fidelidade de Deus. Deus cumpre a sua promessa, não deixando os discípulos órfãos num momento muito importante. E ele fez uma promessa e cumpre a sua promessa ao enviar o Espírito Santo.
Isto causou um impacto social, um impacto espiritual sem precedente na vida daqueles discípulos e também no início da igreja cristã. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Um outro ponto que eu quero destacar é o crescimento e a manutenção do reino de Deus. Deus, como sempre, cuida e mantém os seus filhos. Deus governa sobre todo o universo, sobre todo o mundo, mas tem uma atenção muito especial para a igreja. O seu Espírito está dentro de nós e nos motiva cada vez mais a estarmos perto desse Evangelho, a ouvirmos esse Evangelho e, ao mesmo tempo, testemunhar desse Evangelho ao mundo. E um terceiro aspecto que eu quero destacar é que o Cristo é para todas as pessoas. Jesus, ontem e hoje e amanhã, continua sendo a mesma mensagem transmitida a todas as pessoas. E é a mesma mensagem de Pentecostes. Esta mensagem é a mensagem da igreja cristã. Todos, independentemente de raça, de credo, de posição social, todos nós fomos alcançados por Cristo e repassamos, através do nosso testemunho evangelizador, esta mensagem adiante para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Esta é a boa nova, é a boa notícia da salvação transmitida a cada um de nós. Portanto, quando a sua igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus, no momento festivo como este de Pentecostes, esteja junto para, juntamente com os demais irmãos da igreja, louvar e adorar a Deus pela maravilhosa graça e bênção na vida de cada um. Ou seja, em todos os momentos, nós estamos sendo cuidados por Deus e direcionados aqui neste mundo, enquanto aqui nós estivermos.